floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou, quem escolheu a cor, quem pintou. Bom dia, que a paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Fez a noite Deus escura, maravilhoso. desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Escute esse louvor. O maior pintor do mundo Oh, aleluia. está pintando a minha história. Glória a Deus. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior Pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. Em cada assinatura está escrito Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, que a paz seja convosco, tudo bom? Espero que você esteja bem nesse momento, que Deus possa estar abençoando e derramando sobre medidas recalcadas, transbordantes de alegrias, de paz, prosperidade na sua vida, amém? Primeiramente, quero agradecer a Deus por permitir mais um dia na nossa vida, por permitir mais uma vez estarmos aqui respirando esse ar e podendo falar do amor de Deus. Gostaria de agradecer também ao meu pastor que dá essa oportunidade para a gente estar ministrando a respeito de Deus nesses horários, né? Gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 12, amém? Enquanto os irmãos abrem, vamos estar orando. Peço que você compartilhe já também essa live. Você possa estar compartilhando para a gente poder alcançar o máximo de pessoas. Eu costumo dizer que nós somos a geração dos confins da terra. Os discípulos pregaram até um limite, tiveram um limite. A nossa geração não tem limite para ministrar a palavra de Deus, amém? Bom dia, Fernando, camarada meu, trabalha comigo. Bom dia, meu amor, minha esposa está conosco também. Deus maravilhoso. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, fala de uma pessoa muito importante da Bíblia, amém? Curve os seus olhos, feche seus olhos, curve sua cabeça, onde você quer que você esteja aí. Se você não pode agora abaixar sua cabeça em oração, fique em espírito, amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa esperança, Senhor. Obrigado por tudo que Tu tens feito na nossa vida, Senhor. Deus maravilhoso, em nome de Jesus eu venho te pedir, Pai, para que em nome de Jesus agora, nesse momento, o Senhor venha tocar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor venha tocar, Senhor, nas pessoas que aqui estão vendo essa live, que estão escutando a minha voz, Pai, que em nome de Jesus Teu Espírito Santo venha nos iluminar, Senhor, com a Tua sabedoria, com a Tua força, com a Tua paz, Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama a Tua sabedoria sobre a minha vida, para mim assim estar ministrando, Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar tocando, Senhor, agora os enfermos. Se tiver algum enviado de Satanás, Pai, aterrorizando aqueles que me escutam nesse momento, agora seja repreendido para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que em nome de Jesus a Tua mão poderosa venha, Senhor, tirar toda a distração, todo o sono, tudo aquilo que não provém de Ti nesse momento, para que nós possamos assim entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vou dar mais uma baixadinha aqui. Glória a Deus. A minha Bíblia diz assim, ó, capítulo 12 do livro de Gênesis, versículo 1, diz assim, ó, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 65 anos, quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão,
e todos os bens que havia adquirido dos servos comprados de Harã. E foram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Passou Abraão pela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar ao seu Senhor. Ele aparecera. Dali passou para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abraão o seu caminho seguindo para o sul. Meu amado, coloquei esse louvor aqui. O maior pintor do mundo é Jesus Cristo. A palavra de Deus fala lá no livro de João, ele fala que ele era o princípio, o verbo, o alfa, o ômega. Ele era o princípio e o fim. Ele era Deus, ele estava com Deus e por meio dele foi todas as coisas feitas. Ou seja, Jesus Cristo é Deus. Nós falamos ele é filho de Deus, mas Deus ele deu toda a autoridade, todo o poder para o nosso mestre Jesus Cristo. E ele quer pintar a sua história de uma maneira diferente. Para isso nós precisamos se entregar verdadeiramente para ele poder fazer essa pintura na nossa vida. Poxa, pastor, o que tem a ver Abraão com Jesus Cristo? Eu vou chegar até o ponto. Primeiramente eu quero falar para você a respeito desse homem Abraão, que primeiramente ele acreditou numa palavra do Senhor. Primeiramente você precisa acreditar que Deus é bom o suficiente, é justo o suficiente, que Deus é poderoso o suficiente para poder pintar a sua história. Se você não acreditar nisso, então nada vai acontecer. Tudo é por base da fé. Quando Abraão foi chamado, Abraão era um nômade, andava como em tendas, né? Um povo muito antigo, os nômades. E através de Abraão, Deus quis chamar colocar na terra uma nova lei, uma nova maneira de se viver. Através de Abraão foi uma nova nação levantada. Através de Abraão, Deus fez 1000 maravilhas a respeito daquilo que Deus tinha prometido para Abraão. Mas Abraão teve que tomar a primeira decisão. Qual foi a primeira decisão de Abraão? Abraão teve que sair da terra onde vivia, do conforto dos seus pais, estar perto dos seus pais, da sua mãe. E quem é casado sabe o quão é difícil você se separar da sua família, mas esse não é o foco hoje. Eu não quero falar a respeito disso. Eu quero falar a respeito da sua entrega pessoal a Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos viver uma vida com Deus, quando assim, nós sentimos aqui que Deus falou comigo. Então, nós começamos a viver uma vida diferente. Nós começamos a viver algo diferente na nossa vida. E isso faz toda a diferença. Abraão, ele era um nômade que tinha posses. Abraão praticamente era uma pessoa bem. Ele não precisava seguir a Deus. Ele já vivia bem. Ele tinha 60 anos, 60 e poucos anos já. Era um senhor já de idade. Então, você entende assim, procure entender. Talvez você fale assim, nossa, mas eu sou tão velho para seguir as coisas de Deus, eu sou tão velho para conquistar alguma coisa, eu sou tão velho. Abraão recebeu o chamado dele com mais de 60 anos. Então, e mesmo assim ele acreditou e Deus fez dele uma grande nação. Meu amado, quando Deus promete algo para a nossa vida, é de extrema importância que nós acreditamos. E Deus vai abençoar, Deus vai resolver, Deus vai abrir porta, Deus vai fechar porta, Deus vai fazer acontecer para construir uma nova história na nossa vida. Só que para isso nós precisamos, aleluia, estar próximos de Deus, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco. Abraão saiu da terra, da parentela dele e começou uma caminhada. Todo lugar que ele chegava, quando Deus falava para ele, essa terra eu vou tirar por herança, o que ele fazia? Ele colocava um altar lá. Às vezes a sua vida ainda não mudou da forma que você quer, porque nas áreas que você precisa colocar um altar, como fosse terra para você conquistar, Abraão conquistou terras. E toda a terra que ele conquistava, ele abria, pegava e fazia um altar a Deus. E Deus ali habitava. Então, ele consagrava aquele lugar a Deus. Na nossa vida, nós precisamos entender que tudo que de mudança que nós temos, tudo que nós precisamos conquistar na nossa vida, nós precisamos montar um altar na nossa vida. Um altar para Deus. Seja na sua vida financeira, monta um altar para Deus. Seja na sua vida familiar, monta um altar para Deus na sua vida familiar. Seja na sua saúde, monta um altar para Deus na sua saúde.
Você entendeu? Pastor, como que eu faço? Eu posso montar um altar hoje? Sacrificando algo para Deus. O sacrifício para Deus é impossível você fazer algo para Deus sem sacrificar algo. Deus, tudo que Ele nos pede é na contramão desse mundo. Se nós seguimos o mundo de uma forma, nós vamos precisar converter fazer uma curva e voltar por outro caminho para seguir poder agradar ao que Deus quer para a nossa vida. Então, toda vez que Deus te chamar para algo, se Deus tem um chamado na sua vida, como eu creio que os chamados são para todos, precisamos montar altar para Deus. Consagra a sua vida a Deus, consagra a sua família a Deus, consagra a sua vida financeira a Deus, consagra o seu trabalho a Deus, consagra a sua saúde a Deus. Tudo é necessário você consagrar a Deus. Abraão, logo no início, ele tem um chamado de Deus e ele sai da terra, chega em um local, ele monta ali um altar. Chega em outro local, ele monta outro altar. E Deus habitava ali. Então, primeiro ponto da nossa pregação, é necessário se entregar totalmente e acreditar. Amém? Se entrega totalmente e acredita. Segundo ponto, monta um altar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida, naquela área que você acha que é difícil, que você nunca vai mudar. Deixa Deus trabalhar. É necessário abrir um altar, colocar um altar naquele local. Entendeu? Se o que te faz ser atribulado na sua vida sei lá, seja qualquer coisa, dá um jeito de montar um altar. Consagra aquele local a Deus. Consagra aquele local a Deus. Eu tive um violão há um tempo atrás. E nesse violão, eu era novo convertido, eu tocava Legião Urbana, eu tocava vários outros ritmos de música. E aí, depois passou um tempo, eu perdi esse violão e eu não tocava bem não, irmão. Foi uma tribulação só na minha vida. Assim, eu fingia que tocava e as pessoas fingiam que tava bom a música, mas não tava não, porque depois de um tempo eu comprei um outro violão e eu peguei e falei assim para Deus, esse violão aqui ele não vai tocar música do mundo, nunca vai tocar música do mundo nesse violão aqui. Por mais que tem músicas boas, eu quero consagrar esse violão ao Senhor. E eu levei esse violão pro meu serviço, no tempo do horário de almoço lá, eu costumo pegar ele um pouquinho. E Deus, ele aperfeiçoou a maneira de eu tocar. Parece que eu aprendi um pouco mais rápido do que quando eu tocava as coisas não era consagrada a Deus. A minha vida sentimental, quando não era consagrada a Deus, era uma vida sem escrúpulos. Era uma vida que eu não tinha base familiar, não tinha nada. Para mim, era tudo farra, tudo brincadeira. Quando eu consagrei minha vida a Deus, a minha vida sentimental a Deus, Deus me deu a minha esposa. Que hoje nós temos a nossa família abençoada por Deus. Então, Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha história e quer mudar a sua história também. Deus, ele quer pintar uma nova história na sua vida, assim como pintou na minha e pintou na vida de outras pessoas mais, né? Então, monta um altar para Deus. Vamos lá. Abraão sai da terra da parentela, acredita em Deus e começa a montar altares e começa a adorar a Deus. E ele vai, com mais de 60 anos, agora ser um provedor de Deus na terra, ser uma pessoa abençoada por Deus, ser uma pessoa que vai falar de Deus na terra, ser uma pessoa que vai apresentar Deus para outras pessoas. Então, quando você tem um chamado na sua vida, é extremamente importante você ter um altar na sua vida, você acreditar em Deus fielmente, ter um altar e também falar do amor de Deus para outras pessoas. Quando você encontra algo bom para você, é muito importante você passar. Por que os mais velhos gostam de passar conselho, né? Às vezes você encosta ali numa pessoa e a pessoa é mais velha, faz isso, por quê? Porque aquela pessoa geralmente ela já passou por uma tribulação e ela não quer ver você passando por aquela mesma tribulação. Então, ele pega e consagra os conselhos dele para poder melhorar a vida de alguém. Então, quando você aceita Jesus e Deus começa a falar aleluia, com você começa também, aleluia, a falar do amor de Deus para outras pessoas. Jesus, ele quer pintar a sua história. Deus pintou uma nova história na vida de Abraão. Abraão poderia ter simplesmente ficado na tua terra, morando lá com o que ele tinha, e jamais ele seria conhecido hoje, mundialmente falando, como o pai da fé.
né? Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. A palavra de Deus também no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 17, diz assim: Jesus ia saindo quando correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que te farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, não é difícil. Quão difícil é para que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiraram-se muito, dizendo entre si: Então quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer: Nós tudo deixamos e te seguimos. Respondeu em Jesus: Em verdade vos digo que ninguém que há deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe ou mulher, ou filhos ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Muitos primeiros, porém, serão derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros. Então, meu amado, aqui essa parábola do jovem rico, ela traz um conhecimento muito profundo, porque a ignorância que nós temos muitas das vezes de entender o que Deus está falando para nós, é o que destrói o homem. É o que destrói o homem. A palavra de Deus aqui, ela não está falando no sentido que você não pode ser rico. Tem pessoas que vivem no meio evangélico que imaginam que essas pessoas não podem ser ricos. Essas pessoas não podem herdar riquezas porque elas não vão herdar o reino de Deus. E Jesus aqui, ele estava explicando que é mais difícil, por quê? Porque geralmente quem tem muitas posses fica uma pessoa gananciosa. Mas se você não tiver o amor ao dinheiro, você quiser ter riqueza, você quiser ter bens, você quiser ter uma prosperidade na sua vida, para você abençoar outras pessoas, você ser uma bênção nessa terra, Deus vai te dar. Lá em Malaquias 3:10, quando Deus ele fala assim que ele vai, seguindo ali o texto, né? Ele fala assim que vai mudar, aleluia. Só um instante. Bom dia. Bom dia. O pastor tá dormindo? Tá lá em cima lá, pode subir lá. Tá dormindo? Não. Dá licença. Todo. O pessoal chegou aqui na igreja aqui para falar com o pastor, tá? Então, desculpa aqui pela atenção. O que acontece? Quando a gente herda riquezas para a nossa vida, lá em Malaquias, como eu estava falando, perdi o foco da meada, mas já retornou já o raciocínio. O que acontece? Deus ele fala que ele vai te dar uma medida recalcada, transbordante, certo? É uma medida justa, uma medida que é balançada, recalcada e transbordante. Quando você pega um cesto e você coloca alguma coisa nesse cesto, eu fazia isso muito quando eu trabalhava na pesca, que era para pesar mais o camarão. Então o que a gente fazia? A gente colocava o camarão num cesto, chacoalhava o cesto, o camarão assentava, eu colocava mais, chacoalhava de novo. Aí quando estava bem chacoalhado, você batia ele, recalcada, né? Você recalcava ele, descia mais, você colocava mais ainda, e depois você colocava outra até ficar o topo assim de ficar caindo os camarão. Então Deus ele quer fazer dessa forma, ele quer te abençoar a sua vida financeira, a sua vida
amorosa a sua vida dessa forma. Ele quer te dar o suficiente para você se manter e também o suficiente para você transbordar. É impossível uma pessoa que serve a Deus não transbordar das coisas de Deus para outras pessoas. Às vezes você não tem condição, não tem muito dinheiro, mas você consegue transbordar a presença de Deus para outras pessoas. Você consegue transbordar a alegria de Deus na vida de outras pessoas. Você é uma pessoa que, onde quer que você chega, você é uma pessoa querida, você é uma pessoa bem vista, assim, no sentido de ser uma pessoa boa para as pessoas. Aqui Jesus, aquele jovem rico, ele tinha um amor muito focado no dinheiro. Então, tudo que você tiver foco maior do que Deus, faça um raciocínio assim da sua vida. Faça um pensamento assim entre você e você mesmo. E comece a comparar as coisas que você tem na sua vida, se isso te afasta ou te atrai para Deus. Se isso é maior que Deus na sua vida. Amém? Então a palavra de Deus ela fala que aqui ela está falando sobre o jovem rico. Só que o sentido dessa palavra aqui é o sentido do amor à riqueza. Aquele jovem rico, ele seguia todos os mandamentos, ele era uma pessoa boa, aparentemente. Mas o amor dele é tão grande pelo dinheiro que ele foi incapaz de largar e seguir a Cristo. Talvez hoje, para você seguir a Cristo, talvez seja a maldade do seu coração que te impede. Talvez você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa que gosta de fazer maldade com as pessoas. Talvez você é uma pessoa que gosta de trair as pessoas. Talvez você é uma pessoa que gosta de roubar das pessoas. Você talvez é uma pessoa que gosta de fazer algo ruim. E isso te afasta do amor de Deus. Mas Deus ele quer pintar uma nova história na sua vida. Ele quer pintar na sua vida uma trajetória de vida diferente daquilo que você está vivendo. Ele quer te dar uma saúde nova, ele quer te dar bens novos, ele quer te dar uma família abençoada, ele quer te abençoar com um trabalho bom, ele quer te abençoar com a sua presença santa, que é de primória na nossa vida, a importância de termos a presença de Deus na nossa vida. Precisamos ter a presença de Deus na nossa vida. Deus, ele quer pintar de uma forma sobrenatural a sua vida. Esse jovem rico não deixou Deus pintar a vida dele. Não sei se ele foi salvo, a palavra de Deus não fala. Mas ele deixou de ser pintado uma nova história na presença de Deus por causa da sua riqueza. Então, meu amado, a palavra de Deus ela fala assim, que quem deixar por amor a ele, ainda nessa vida vai receber. Você pode acreditar, Deus não mente. A palavra de Deus não mente. Amém? Deus, ele também teve um chamado na vida de Nicodemos. Nicodemos ele era um doutor da lei, uma pessoa instruída de Deus. E daí Jesus, ele num determinado ponto, ele não queria ser visto. Talvez você é um crente de Nicodemos, ele não quer ser visto. Ele chegou para Jesus à noite e foi questionar Jesus a respeito. Que ele não tinha entendido uma palavra que está escrita aqui no capítulo 3 do livro de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer tais sinais miraculosos que não fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar-se nascer? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não compreendes as coisas que eu digo? Em verdade te digo que nós dizemos e sabemos, testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste,
Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que sejas claramente as suas obras são feitas em Deus. Então, olha só, Deus, Jesus aqui, ele ensinou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Necessário nascer de novo, meu amado, é você mudar a trajetória da sua vida. Você se arrepender do mal que você fez, você descer as águas e você viver uma nova vida. Viver uma nova vida. Então, Deus, ele quer pintar uma nova história na nossa vida. Só que nós precisamos seguir essa trajetória desses pincéis de Deus. Deus está com um pincel na mão e ele começa a pintar e muitas das vezes a gente borra a obra de Deus, fazendo as coisas que não agradam a Deus. Então, que nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, não sei que horário que você vai ver essa live, que você possa estar entregando realmente a vida verdadeiramente para Deus. Amém? Para Deus poder estar trabalhando mais e mais na sua vida. Seja como Abraão, não seja como o jovem rico. Procura ser como Nicodemos, que não entendeu e foi procurar aquilo que ele não entendia, saber tudo aquilo que é mistério, que você não entende. É necessário você pesquisar, procurar para saber o que é que Deus está falando contigo. Então, Deus, ele quer mudar a sua vida. Deus, ele quer mudar a sua trajetória. Aquilo que Deus faz é muito melhor do que aquilo que nós fazemos. Amém? Se você pegou aí o seu copo de água, se você está com uma foto do seu doente querido, uma foto de uma pessoa, como nós falamos aqui também, se você está às vezes com uma peça de roupa dessa pessoa, nós vamos orar e Deus vai fazer o milagre. Amém? Feche seus olhos, segura essa peça na mão, essa foto, esse copo de água, aquilo que você quer consagrar a Deus. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, entramos aqui na Tua presença para Te louvar e Te engrandecer e Te agradecer por tudo que Tu tens feito na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus eu oro aqui, Senhor, por todo aquele que escuta a minha voz nesse momento. Que nesse momento, Senhor, assim como a Tua palavra diz que Jesus estava caminhando e veio um general e um centurião e falou para Jesus que a serva dela estava ruim. E Jesus se dispôs a ir até a casa dele, mas ele falou, não, eu sou o general e quando eu falo para os meus soldados, vai e faz, eles vão e acontece. E o Senhor também, ele entendeu que Jesus ele tinha uma autoridade espiritual. Jesus, pela tua palavra, liberou a cura na serva desse centurião. E quando ele chegou em casa, ela já estava curada. Não sou Jesus, mas eu tenho autoridade do nome de Jesus, assim como está escrito lá em Efésios. Então, em nome de Jesus, eu profetizo agora que a palavra de cura seja restaurada na vida das pessoas agora que me escutam. Senhor, leva a cura agora para essas famílias, Senhor. Se a pessoa tá com dificuldade com droga, seja lá com dificuldade na sua vida de alguma forma, agora o Senhor seja repreendendo, Senhor, essa atitude de Satanás na vida dessas pessoas. Pai, toca na vida das pessoas depressivas, Senhor, que o Senhor possa estar restaurando, assim como restaurou, Senhor, a vida de Elias, a vida de Jonas, a vida de outras pessoas de Deus que tiveram as suas vidas, no decorrer da sua vida, na sua trajetória, tiveram momentos de agonia, mas que o Senhor restaurou, Senhor.
Deus, em nome de Jesus, Pai. Entra, Senhor, para pintar uma nova história na vida do teu povo, Pai. Que essa pessoa que ore comigo agora, ela venha receber a graça, Senhor, e venha testemunhar, Senhor, que o Senhor é Deus na vida dela, na vida das familiares, Pai. Repreende o espírito, Senhor, das drogas, Pai. O vício, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, restaura, Senhor, a tua história, Senhor, na vida dessas pessoas e na minha vida também, Senhor. Vem pintar cada vez mais melhor, Senhor, mais e mais a sua história na minha vida, Senhor. Pinta, Senhor, a minha vida de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Escuta esse louvor. Acredita que Deus está pintando de novo a sua história. Você pode declarar que Deus pintou a sua vida pelo sangue derramado? Deus está tirando vestes brancas, aleluia. Ele está pintando o seu interior e restaurando a essência de Deus na sua vida. Aleluia. Declare, o maior pintor do mundo. Ele está pintando a minha história, aleluia. Ela não tinha cor. A cruz, ela é o pincel do amor, aleluia. O maior pintor do mundo. Recebe na sua vida aí, em nome de Jesus, uma nova história. Jesus está assinando os papéis, aleluia. Oh, aleluia. Está pintando a minha história. Aleluia. Glória a Deus. O maior pintor do mundo vai mudar a sua história, amados. Amém? Recebe a graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja na vida de todos nós, que todos digam amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Obrigado pela sua companhia. Que Deus possa estar mudando a nossa trajetória de vida, a nossa história, para assim glorificarmos o nome dele, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, também essa casa, Pai. Para a tua honra e para a tua glória, meu pastor, a família pastoral, os obreiros dessa casa, Senhor. Tudo aquele que se dispõe, Pai, em fazer a tua obra, o Senhor possa estar abençoando, Pai, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Um abraço. Até a próxima semana. Semana que vem é sexta-feira, tá bom? Conto com a sua presença e compartilha aí na sua linha do tempo. Convida pessoas, abre sala de vídeo. Compartilha essa obra, meu. Compartilha as coisas de Deus na sua vida, para as pessoas. Às vezes uma pessoa que tem aí na sua rede social é a pessoa que precisa escutar uma palavra para ser mudada. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. E Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.